Hello everybody, aqui é o Teacher Edgar e a nossa conversa hoje vai ser sobre relação de posse. A gente vai falar aqui, entre outras coisas, de personal pronouns, possessive adjectives e possessive pronouns. Let's go! Então a primeira coisa é, o que são possessive adjectives e possessive pronouns? Os adjetivos possessivos e os pronomes possessivos indicam posse, ou seja, dizem que algo pertence a alguém. Indicam também a relação entre pessoas, não obrigatoriamente uma relação de posse. Eles estão diretamente ligados aos seus respectivos pronomes pessoais e concordam em gênero e número com o possuidor, e não com a coisa possuída. Por exemplo, a expressão her father significa o pai dela. O adjetivo her concorda com o gênero da possuidora e não do gênero da coisa possuída. No caso aqui, father. E aqui tem uma tabela, com todos os personal pronouns, os possessive adjectives e os possessive pronouns. Começando aqui pelos personal pronouns na primeira coluna. São pronomes, e tem função de sujeito na oração. I, you, he, she, it, we, you, they. Já os possessive adjectives aqui na coluna do meio são adjetivos e acompanham substantivos, podendo compor o sujeito ou predicado na oração. São eles my, your, his, her, its, our, yours, their. Os possessive pronouns são pronomes e substituem substantivos, podendo ser sujeito ou predicado na oração. E são eles my, yours, his, hers, its, ours, yours e theirs. Vou falar agora um pouquinho do pronome pessoal it. Quando a gente está entrando no estudo aqui da língua inglesa, quando a gente começa a conhecer os pronomes, esse aqui, o it, confunde muito, porque a gente não tem nenhum pronome parecido com esse na língua portuguesa. O pronome pessoal it e os seus respectivos possessivos, o possessive adjectives e o possessive pronouns, são gramaticalmente designados para objetos, lugares e animais. No entanto, é comum empregar he ou she e os respectivos possessivos para animais de estimação, e é igualmente aceitável, na linguagem informal, a utilização de he ou she para animais em geral, desde que o gênero do bicho seja conhecido pelo falante. Os adjetivos possessivos que estão lá na coluna do meio, que a gente viu na tabela, aparecem normalmente antes de substantivos. Reparem nos exemplos que eu darei a seguir, que na sequência do adjetivo possessivo aparece um substantivo. My dog is tiny. That is your purse. His wallet is on the shelf. Já os pronomes possessivos, que é aquela terceira coluna da tabela, comunicam a mesma ideia de posse que os adjetivos. Meu, minha, teu, nossa. A diferença é que eles substituem o substantivo na frase, evitando assim a sua repetição. That tiny dog is mine. Eu poderia falar da seguinte forma: That tiny dog is my dog. Mas aí eu estou repetindo ali muitas vezes a palavra dog. Então, para evitar que eu fale my dog, eu uso my para substituir o substantivo que foi dito na frase anterior. That purse is yours. A outra forma de falar essa frase seria That purse is your purse. Mas para evitar essa repetição, utilizamos os possessive pronouns. The wallet on the shelf is his. Eu poderia falar The wallet on the shelf is
his wallet. Mas aí, nesse caso, para evitar a repetição no substantivo, usamos os possessive pronouns. That's not their house. Theirs has got a red front door. Those are our t-shirts. Yours is green and mine is blue. Os pronomes possessivos podem vir antes ou depois do verbo to be e ser sujeito ou objeto de outros verbos. The stewards have decided not to sell their cars. Theirs is much better than the company's. Your shoes look great, but I prefer mine. Eu poderia falar da seguinte forma: Your shoes look great, but I prefer my shoes. Mas também não fica legal essa repetição no substantivo. Por hoje é só. Espero que eu tenha ajudado aí a você entender um pouquinho mais sobre os possessive pronouns e os possessive adjectives. Bye bye.